Vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. Olá, 19 horas e 3 minutos, hoje dia 8 de junho, um dia muito especial, né? Tivemos aí um dia intenso, com muita movimentação, com a procissão de Corpus Christi, muita gente fazendo aí os seus tapetes, com seus significados, né? E a gente participou aí o dia todo de toda essa ação tão interessante, onde se para também para refletir um pouco, né? Mas depois de um dia intenso aí também de religiosidade, de reflexões, a gente está aqui, né, no nosso programa Empreender com Sucesso, mesmo sendo feriado, porque para quem trabalha em rádio não existe feriado. Nós estamos aqui, né, para cumprir o nosso papel. E estamos iniciando mais uma edição, então, e já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Membuí, daqui a pouquinho no Empreender com Sucesso, Empreender com Lisete, também Lisete Freilich, daqui a pouquinho também no YouTube, e amanhã no nosso TikTok, no Kawaii e também no Instagram, com os nossos vídeos de recortes, onde você pode acompanhar os nossos temas que a gente discute aqui no Empreender com Sucesso. E nós estamos aqui para Tins Tinta, Construtora Jobim, Decora Casa e Afeto, Universidade Católica Franciscana, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Purifique Santa Maria e Purifique Camobi, Brita Pinhal, Cislimpa Sistemas de Limpeza, Nossas Raízes, Saúde Protege, Patronato Shopping e Estação Camobi Multistore. E lembrando, quem não assistiu o programa que nós tivemos aí ontem foi futebol, na terça-feira, vale a pena você assistir, que nós fizemos uma entrevista com a Jaciane Bresciani, ela que é diretora e também proprietária da Estação Camobi Multistore e também do Patronato Agro Shopping, e onde ela trouxe muitas sugestões de presente para os Dia dos Namorados. Então, assista lá que você vai ver as dicas maravilhosas. E nós já estamos com os nossos convidados dessa noite aqui no nosso programa. Eu quero começar por ela, que é a mentora do projeto Nossas Raízes, né? Ela que criou praticamente, assim, é um filho dela, né? Junto, depois tem todo o povo junto aí, né? Mas a Luciana Paula Camilotti, né? A nossa engenheira, que tem toda uma trajetória e tem um conhecimento muito grande, empresária. E eu já estava com saudade dela. Boa noite, bem-vinda, Luciana. Boa noite, Lisete. Boa noite, Sinara. Boa noite, Rodrigo. Alande aqui conosco. Boa noite, nossos ouvintes. Estivemos, assim, numa sequência de viagens. Fomos à Feira Hospitalar de São Paulo, semana retrasada, para nos atualizarmos, né, sobre as novidades da área médica. Também viajamos a Caxias, viajei a Torres, tudo a negócios, a trabalho. E agora estamos de volta. Coisa boa. Muita saudade estava aqui do programa. Já estava reclamando que estava com saudade da Luciana. Bom, então, como eu comecei pelas mulheres, né, a nossa convidada de hoje, aliás, que foi convidada pelo Rodrigo, né, o nosso sociólogo, que eu digo que ele já tem a cadeira cativa aqui como sociólogo, é a Sinara Jordani, empresária, terapeuta ocupacional. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, com a Luciana, com o Rodrigo e contigo. Eu confesso que, não digo nervosa, mas é a minha primeira experiência, é uma novidade. Eu sou terapeuta ocupacional, como tu falaste, sou também empresária da área da saúde, na interface aí com a terapia ocupacional, e bem disponível aí para responder as perguntas
que vocês quiserem perguntar, à vontade. Perfeito, mas eu vou então também dar boa noite para o nosso parceiro aqui, né, parceiro da Luciana e nosso aqui, sociólogo Rodrigo Jardim. Boa noite, bem-vindo. Boa noite aos ouvintes, aos colegas de mesa, a Landi, aos colegas, ao CF que está ausente hoje, né, por uma questão familiar, enfim, boa, né, festividade envolvendo os familiares, enfim. E a ideia foi de trazer a nossa convidada hoje, né. Boa noite ao nosso grande amigo André Campos, né? Tá na hora. Então, mais para a gente poder conversar com pessoas que têm perfis assim que agregam a sociedade e com uma visão bastante singular de como se entender os problemas, as relações sociais que se estabelecem, né? E a Sinara, com S, né? A Sinara, ela tem essa facilidade, essa criatividade, né? E isso é muito fruto como a gente pode dizer assim, de um histórico de vida, de formação, de dedicação, né? Nos diferentes espaços aos quais tu atuaste, né, Sinara? E então, assim, como foi, assim, como é essa tua visão de profissional, assim, né? Já que passou pelo meio público, privado, público no sentido de estudante, não é? E no privado, e mesclando esses conhecimentos que são tão importantes, não é, Sinara? Ai, obrigado por essa introdução aí, me senti. Bom, falar da trajetória da gente é sempre muito bom, a gente retornar, ver as pessoas que fizeram parte da caminhada, né? Eu acho que eu vou tentar ir como que eu vou narrando, né? Uhum. Eu venho da iniciativa privada, eu cheguei em Santa Maria, eu sou natural de São Luís Gonzaga, missioneira, e eu ouvia falar que a gente deveria trabalhar numa multinacional. Então eu vim para cá e eu vou encontrar uma multinacional para mim trabalhar. E eu trabalhei, tenho o maior orgulho de dizer, levo no coração, aprendi muito. Eu entrei uma menina na PepsiCo, com 19 anos, eu era a única mulher da equipe, e uma equipe de paixão, de entrega de resultados. A gente tinha uma coisa de trabalhar junto, muito unido, com entrega e uma paixão pela missão, pela visão e pelos valores da PepsiCo. Eu trabalhei quase 15 anos na PepsiCo, aprendi muito, muito com todos os meus colegas, e eu tinha 31 anos, eu resolvi, já que eu estava em Santa Maria, vou ver o que o pessoal faz na Universidade Federal de Santa Maria. Então, eu já tinha ali o meu filho, tinha 14 anos, eu tinha o Theo com 6, e eu vou lá para dentro. Eu sinto... eu já tinha experiências do mundo vivido, do mundo real, eu sabia do mundo real. Ali eu entro na Universidade Federal, não no sentido de que eu quero uma formação, eu queria o conhecimento que a Universidade Federal me proporcionava, era isso que eu queria ali. Experiências intensas ali dentro, circulei em várias áreas. Eu sempre... o porquê da terapia ocupacional, né? Eu sou terapeuta ocupacional. A terapia ocupacional nasce ali em 1914, Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, que ela vai se fortalecer nos Estados Unidos da América, porque eles têm plena consciência que quando a ocupação com significado, ela é reabilitadora. Então, ela vai chegar lá como profissão em 1963, aqui no Brasil, muito forte na área de reabilitação e mais num viés assim de saúde mental. Mas não é só. Isso seria muito pouco reduzir a minha profissão nisso, né? Porque o terapeuta ocupacional, ele trabalha em áreas de ocupação, então interessa muito a um terapeuta ocupacional. Como pensa um terapeuta ocupacional, então, autocuidar, a atividade de vida diária, né? Atividades instrumentais de vida diária, lazer, participação social, educação, sexualidade, religiosidade. Então, a gente vai aí as áreas da ocupação, aí depois a gente vai avaliar componentes desse desempenho, porque tu tem que ter componente cognitivo, componente físico, para te desempenhar as funções, as tarefas que demandam nessas áreas. E daí, então, aí considerando dentro de um contexto cultural, social, econômico, né?
Daí me apaixonei pela terapia ocupacional, mas eu já vinha lendo, assim, de que em 2030 as doenças que mais incapacitariam não seriam as doenças do coração e seriam as questões de saúde mental. Então, eu fiz no ano de 2017, eu prestei o concurso à residência, eu fui a primeira colocada na Universidade Federal de Santa Maria e na Universidade Franciscana. Eu escolhi a Universidade Franciscana porque eu sabia que ela estava saindo de centro e seria universidade. Eu sabia que ali eu teria vários campos de atuação, tanto que eu trabalhei na Unidade de Internação Psiquiátrica Madre Madalena, o CAPSI, o Núcleo de Educação Permanente, na Estratégia de Saúde da Família do Alta Boa Vista. Então, eu pude circular, e eu sempre digo para as pessoas, né, para a gente circular e se pôr nesse contato, nesse encontro com o outro, que a gente sempre aprende muito. Eu aprendi muito, a residência foi muito importante para mim, e a Universidade Franciscana também, toda a equipe de professores, tenho muito a agradecer, aprendi muito com eles, com os meus colegas, com os profissionais da rede de atenção de Santa Maria também. Aí eu prestei um concurso em Bento Gonçalves, no meu primeiro ano de residência, no município de Bento Gonçalves. Aí eu termino a residência em 2020, é o primeiro ano de pandemia, né? Aí da questão da saúde mental, N questões, tanto de desenvolvimento neuropsicomotor dessas crianças que não puderam, tiveram que ficar trancadas, né? Aí também a gente vai ter questão de depressão, ansiedade, ideação suicida, suicídio. E me lembro que me disseram, tá, então, eu já vinha dialogando com os colegas meus de outras áreas da contabilidade, do direito, de como a gente fazia uma clínica de base territorial e comunitária com um público específico que está fora do SUS, porque o SUS, por mais universal que seja, não vai conseguir, não vai estar todo mundo, não vai conseguir abarcar todas as demandas, e o pessoal que não tem como estar nessa saúde que é muito cara, né? Então, como que a gente faz isso? Com qualidade, com resolutividade, com eficiência, com entrega. E isso muito da Pepsi, né? Entrega de resultados. Então, a gente foi pensando, eu sempre aconselho quem quiser, um contador, o pessoal do direito, é maravilhoso trabalhar multiprofissionalmente, porque cada um, o pessoal das engenharias aí, que contribui muito nessa construção desse olhar. Aí a gente fundou a Tocar Clínica do Corpo, e veio muita demanda da Tocar, porque o meu trabalho de conclusão da residência é o itinerário terapêutico da família da criança com autismo. Eu queria entender, enquanto família, quando eu recebo um diagnóstico, o que eu faço com isso, como é que eu circulo nessa rede. E daí, então, ali a Tocar foi se estruturando, atendendo as pessoas com transtorno do espectro autista, que hoje, daqui uns 10, 15 anos, eu acredito que vai ser muito complexo, porque se em 2010 a gente tinha 1 a cada 110 nascidos vivos, teria o diagnóstico. Hoje, o CDC dos Estados Unidos é 1 a cada 35. Então, a gente tem uma demanda, uma questão grave de saúde pública. E aí me surge que eu fui convidada, né, para ir para Bento Gonçalves, fui chamada lá e eu quis conhecer a cidade. Realmente eu me apaixonei por Bento Gonçalves, uma cidade que quando chega em agosto, toda rosa. Sim. E o que mais me apaixonou ainda foi onde eu trabalho, a Associação Pro Autista Conquistar. Eu acho que Bento Gonçalves, se estiver aí, né, bem legal, eu disse para as gurias que eu estaria aqui hoje falando delas, porque a associação que eu trabalho é uma parceria público-privada. Os profissionais são cedidos pela prefeitura e um grupo de mães, empresários, o resto. Então, são 20 autistas com os primeiros diagnósticos do Rio Grande do Sul, na fase adulta. O mais velho tem 46, o mais novo 20. Como a oportunidade que a PAC me proporcionou, é num sentido que eu posso ir no futuro, ver como que se desenvolveu o prognóstico das pessoas, e eu trabalho aqui em Santa Maria com a infância. Então, isso não tem preço, eu poder ver e dizer, olha, isso a gente fez errado, porque chegou muito comprometido, não chegou com funcionalidade, e daí tem alguns casos que a gente pensa como incluir no mercado de trabalho, como que a gente vai pensar casos que se tu tem 1 a cada 35, então quer dizer que daqui 10, 15 anos,
O mercado de trabalho vai ter que estar preparado Absorver todas essas pessoas, todas exatamente. essas pessoas. E daí como que a gente vai fazer? Eu, enquanto terapeuta ocupacional, a terapia ocupacional tem muito a contribuir, porque é o nosso fazer. A gente vai querer entender a capacidade motora, física, psicológica, cognitiva dessa pessoa, e dentro do contexto da funcionalidade, eu estou usando a classificação internacional da funcionalidade, que a OMS vem dizendo quanto padrão ouro, para a gente pensar, para além da inclusão, mas resolutividade a funcionalidade dessa pessoa, e essa pessoa ser realmente parte desse mercado, sabe? Como que esse outro, nesse encontro, né? Que eu cheguei aqui, eu disse para vocês que eu nunca tinha estado aqui, para mim é novo, então tudo é novo, né? E como que esse outro, que dentro da sua limitação também está num lugar novo, como que a gente pode se preparar para receber essas pessoas no mercado de trabalho, sabe? Porque eu vejo que aí readequações sociais, né? Sim. Vai Luciano. Interessantíssimo, é um tema maravilhoso a gente conversar, ainda mais eu que, enquanto tu falavas tudo isso aí, já me reportei a nossa experiência do dia a dia no mercado de trabalho. Nós atendemos 800 e tantas empresas de Santa Maria e região, e a gente se depara já com pessoas adultas do espectro autista que nunca tiveram tratamento, nunca tiveram diagnóstico, e elas são muitas vezes rotuladas de tímidos ou esquisitos ou pessoas desajustadas, e a gente sabe já pelo pouco de conhecimento que a gente tem dessa área, a gente não é especialista como você, né, Sinara, mas a gente sabe que essas pessoas elas poderiam ter uma inserção melhor na sua vida em si, não só no trabalho, mas em todos os seus ambientes, se ela tivesse tido a oportunidade de ser atendida desde cedo. O que tu pode nos dizer hoje sobre a questão do diagnóstico precoce? Com que idade as crianças estão sendo diagnosticadas com o transtorno de espectro autista? Hoje há... Desde 2013, né? O DSM, ele modificou aí como diagnosticar, né? Para os clínicos, para facilitar. Então, antes a gente tinha o Asperger, o transtorno não especificado e o autismo, cada um na sua classificação. Desde 2013, então, a gente tem o transtorno do espectro autista. Diagnosticar precocemente, intervir precocemente, isso aí ganha qualidade de vida, e funcionalidade, né? Quando a gente vai pensar na trajetória de vida dessa pessoa. Falta hoje no mercado profissionais qualificados na área, que estejam, a terapia ocupacional vem dando muito resultado, porque um dos valores da TOCAR seria trabalhar com evidência científica. Hoje, a intervenção precoce e me fugiu o termo, mas daqui um pouquinho surge. Para a gente, a integração sensorial. A integração sensorial vem dando resultados com garantia de funcionalidade dessa pessoa. Diagnosticar, a pergunta foi que idade, né? Idade. A gente tem que estar muito atento aos marcos do neurodesenvolvimento das crianças. Eu digo para todo mundo, a carteirinha de vacina tem lá, o teu filho, para quem estiver ouvindo, o teu filho vai ter marcos que são importantes. Ele sorriu para a mãe enquanto está no peito, ele não sorriu. Tu chama, ele responde, ele não responde. Às vezes a gente tem a ideia que cada um se desenvolve no seu tempo. Não, tem marcos que são bem importantes. São definidos, né? Definidos. A criança vai sentar, ela vai trocar de uma mão para outra, vai olhar, né? Então, são marcos definidos. É importante as pessoas que estão ali na estratégia da saúde da família, o médico, o enfermeiro, olhar essa relação, para além da gente medir, porque no meu TCR chega muito isso. E não é uma crítica, né? É para a gente se melhorar enquanto pessoas que trabalham com pessoas. A gente vai ter que, às vezes, a gente está muito vacinando, medindo e pesando essas crianças. E a gente está esquecendo a relação humana, que é essa criança está sorrindo, está brincando, está interagindo, não. Então, quanto mais cedo a gente conseguir identificar essas pessoas,
quanto mais cedo elas tiverem intervenções terapêuticas que têm evidência científica, mais cedo a gente pode ir garantindo que vai chegar na escola com possibilidade de desenvolver, daí depois na escola vai ir ganhando nesses marcos. O que a PAC é muito importante para mim no meu desenvolvimento de aprendizagem, porque 1976 é o usuário que a gente tem, né, que eu trabalho, que é o mais velho. Como disse a mãe, porque eu aprendo muito com as mães, né, escutando elas. Não tinha, hoje a gente não sabia em 1976, tanto vai ser em 1980, que o ritmo vai dizer, né, é um transtorno do neurodesenvolvimento, porque até ali a gente tinha muitas dúvidas e tem muitas dúvidas, não é uma coisa que todas as respostas estão aí, que bom que a gente vai atrás e procura e conversa e dialoga, né? E eu, né, como eu trabalho só com adultos, ali eu usei algumas escalas de avaliação e venho trabalhando com a classificação internacional da funcionalidade, no sentido de graus de funcionalidade, inclusão e pensando no mercado de trabalho, sabe? Claro que não basta só incluir, tem que incluir, mas que seja prazeroso para essa pessoa. Exatamente. Não adianta largar lá para a gente ter um número bacana e dizer que essa pessoa está. Não, qual é o sentido que tem o trabalho na vida dessa pessoa, né? Eu tenho um usuário, eu sou apaixonada por todos eles da associação. E eu conversando com ele sobre isso, ele gosta muito de vender e ele disse, não, então vamos treinar a questão de como que a gente cumprimenta, né, esse olhar na questão do autismo, o olhar, é muito complexo sustentar esse olhar, o meu olhar no teu olhar é muito difícil para eles. Então, como que tu vai treinando isso de o cumprimento? Porque quando a gente chega no mercado de trabalho, né, com alguns eu comecei treinando isso. Esse bem básico dessa chegada, desse encontro. Acho que a gente pode pensar junto com as empresas de tipo, como que eu recebo esse outro também, né? E eu acho que é de comunicação. Eu acho que hoje talvez a gente vai ter que ir pensando em meios de comunicação, e daí eu, conversando com ele gosta muito de celular. Ele disse, eu gostaria de trabalhar numa loja que vendesse celular. Eu disse, tá, então como tu me venderia esse celular? Ele disse, a gente começou, imagina, 15 anos de venda na Pepsi, né? Então, ali... Alguma coisa vai aproveitar de um ofício anterior para instrumentalizar o outro. E né? aproveita muito. Tipo, até hoje o pessoal me manda a camisa da Pepsi que diz, Sinara, eu vou te mandar, porque eu digo, tenho um amor imenso pela... eu digo PepsiCo, mas é uma chips, né? A Pepsi é uma empresa imensa, né? Aí eu treinando com ele, e daí eu disse, tá, então a gente vai ter que treinar também a pegar o ônibus. Onde que tu pega uma circular nessa cidade, né? Como é que o transporte público, desço aonde, chegou aonde. Com alguns eu já venho treinando essa questão, porque eu já penso a longo prazo, e penso em longo prazo também, levando, porque lá em Bento Gonçalves eu sou funcionária pública, né? Mas eu tenho o meu lado de empresária também, de ir pensando para além, né, para longo prazo, que a gente consiga realmente ir fazendo coisas para esse outro, para a sociedade, sabe, consiga construir. Né? É lindo que quando eu digo para ele que ele vai, tá, mas tu vai ter que acordar às 7 horas para a questão da atividade de vida diária, que é muito da TO, né? Essas pessoas conseguem levantar, pentear o cabelo, escovar dente, tomar café, estender cama, depende muito do teu grau cognitivo e da questão, mas é treino. Isso é treino. Se tu treinar e se tu souber pessoas qualificadas e habilitadas para trabalhar com essa demanda, isso é possível. Aí começamos a treinar, né? Eu e ele, daí eu disse para ele, mas eu não gostei muito das 7 horas, Sinara, não estou gostando muito desse mercado de trabalho. Daí eu disse, não, mas isso também... Existe outros horários, mas que tu vê que o entendimento de horário também ele tinha, e vale só que às vezes a gente vê a incapacidade e não a potência da pessoa, né? E se a gente desfocar e ver, não, mas tem potência ali, tem potência, e tem como a gente nesses encontros dialogar sobre isso e criar coisas belas, né? Claro. E a gente tem assistido nas redes sociais algumas performances maravilhosas de autistas, né?
tocando piano, cantando, fazendo coisas assim extremamente complexas, que pessoas que treinam a vida inteira nunca vão conseguir alcançar e eles alcançam. Então, eles têm uma potencialidade para ser desenvolvida. E isso é uma coisa interessante na tua área, a potencialidade humana. A gente veio diferente para o mundo. Nós todos somos diferentes. E a questão do acolhimento, a gente saber e estar aberto ao acolhimento de todas as pessoas, porque nós somos diferentes. Então, quando tu falas assim, nessa parte também do trabalho, eu acho assim fantástico, porque quando a gente vê as dificuldades das pessoas que não são autistas, então eu perco um pouco assim aquela coisa do espectro, porque no fim todos nós temos dificuldades, né? Claro. Então pessoas que não são do espectro autista muitas vezes têm outras deficiências que faz parte delas também. Então a gente muitas vezes, para adaptar as pessoas ao trabalho e adaptar essas dificuldades, tem que ter todo um envolvimento dentro da empresa, através do RH, do setor também dos psicólogos do trabalho, mas eu acho que ainda há uma carência de profissionais. Tu concordas comigo, Sinara? Sim, eu vejo, porque, claro, a terapia ocupacional, aqui os terapeutas ocupacionais que eu vou falar agora, mas eu acho que 1963 a gente é legalizada aqui no Brasil, né? Ok, que foi em 1914 nos Estados Unidos, e é outro cenário nos Estados Unidos, no Canadá, é um outro tipo de entendimento. Aqui no Brasil, os nossos teóricos são outros, às vezes os teóricos americanos vão ficando um pouco, é diferente. Mas 1963 eu sou da safra de 80, então é uma jovem senhora. Eu vejo a terapia ocupacional como uma jovem senhora que tem muito a contribuir com a sociedade quando a gente se pôr a falar de terapia ocupacional, porque é nessa interface. O terapeuta ocupacional, até eu me lembro muito do meu irmão me perguntando, mas então, vocês nunca a gente não aposentadoria, ninguém seria aposentado pelo um terapeuta ocupacional, porque quando tu fala, tu só fala em possibilidade e impotência de vida. E daí a gente conversando, eu disse para ele, porque a gente vai estudando esse componente biológico, o componente social e o psicológico nesse modelo biopsicossocial. Eu vou muito na classificação internacional da funcionalidade, porque a CIF ela não é uma das classificações da OMS, mas ela trabalha o contexto, o ambiente, a estrutura do corpo e as funções desse corpo. Então, às vezes eu posso ter uma deficiência, mas não ser incapaz. Aí depende do contexto. Que contexto é esse? Como que a gente pensa em desenhos universais para incluir? Como que a gente pensa a questão da pessoa surda, da pessoa com visão, baixa visão? Como que a gente pensa, e eu mais na área do TEA, né, do transtorno do espectro autista, como que a gente vai pensando e se qualificando? Eu vejo que eu sempre estou... As relações humanas, isso sempre... Eu voltei para a faculdade para fazer filosofia, porque me tocava muito a questão da linguagem. E um dos primeiros disciplinas ali da filosofia era a filosofia da linguagem. Eu digo, isso me interessa, porque é de comunicação. Tenho eu, para mim, que o autismo, essas questões, às vezes, é de comunicação e de relações humanas. Como que a gente vai pensar nesse mercado de trabalho que eu possa ir colaborando, eu ser colaborativa. E eu venho de uma empresa da PepsiCo, né, que eu sempre retorno, que a PepsiCo tinha um lema que era juntos. Juntos a gente construía as coisas. Individualmente, eu tinha a Rota 401 lá, eu apresentava meu resultado, e sempre gostei muito disso, de entregas. Eu sempre gostei, eu tenho que fazer isso, as entregas, a paixão pelo resultado sempre teve... comigo, tu ter planejamento estratégico, tu trabalhar em cima disso, e não deu certo por quê, e ok, às vezes não sai como, mas saber por que não deu certo, sabe? Se conseguir no caos, tu se reorganizar, se tu tem um planejamento estratégico, tu consegue, né? Tá dando errado aqui, e eu vou levando sempre muito isso, e vou tentando ir
tensionando assim esses lugares. Quando eu vou para Bento Gonçalves, eu aprendo muito com as pessoas de Bento Gonçalves, porque são pessoas empreendedoras. Um dos primeiros lugares que eu fui visitar lá foi o museu. Aí quando tu chega lá no museu, tu vai ver que era pedra, né? E eles conseguem implantar as primeiras videiras, eles conseguem não só plantar, mas eles conseguem ter uma indústria, pessoas criativas. Eu acho que quando a gente está nesse encontro com pessoas criativas, é fantástico e a gente consegue criar, né? Isso aí. É verdade. Então, o programa Nossas Raízes termina o seu primeiro tempo desse jogo da vida, não é? E vamos para os comerciais e depois retomamos. Mas antes disso, eu queria fazer uma pergunta para a Sinara, meio provocativa. O que tu pensas a respeito de Bento Gonçalves e Santa Maria, os contrastes, mas depois do intervalo, certo? Até mais. Tá na Imembuí? Então aumenta o volume, que a Imembuí tá na tua onda. Conteúdo qualificado, mídia que gera resultado, interação com a audiência, direto do fato e da fonte. Tá na Imembuí, tá on, tá ligado no hoje, no agora. A nossa história é a nossa raiz. Qual o tamanho dos seus sonhos? Qual o impacto da sua determinação? Qual a força que te move para a realização de projetos sólidos como rocha? Brita Pinhal. Trajetória que começou em 1973. Juntos construímos o futuro, rural, industrial e urbano. Em 2023, Brita Pinhal, 50 anos. Acesse britapinhal.com.br. A Volkswagen vale mais pelo design, tecnologia, segurança, potência com economia e porque sabe que o seu dinheiro vale mais. Virtus TSI manual com preço reduzido de 104.390 por 98.990, mais taxa zero. Vale mais aproveitar as melhores condições do ano. Vem até a Pampeiro, Rua Serafim Malandro, 1133 ou baixe o app Pampeiro e saiba mais. Volks vale mais porque tem o que mais vale pra você. No trânsito, escolha a vida. Volkswagen. Tinks Tintas apresenta as suas promoções. Resicolor esmalte sintético brilhante 3 litros e 600 branco em cores prontas de fábrica 3,6 litros por R$ 89,00. Telhabril resina, impermeabilizante isolante, térmico para telhas, pedras e tijolo à vista, 18 litros, R$ 316,00. Manta líquida, impermeabilizante, secagem ultra rápida, 15 quilos, para lajes, calhas, marquises e coberturas, R$ 243,00. Tinks Tintas, na Ângelo Bolson, quase na rotatória. Mais uma vez, a construtora Jobim é destaque na área da construção civil do Estado, na mais importante avaliação das empresas gaúchas, feita através de pesquisa do Jornal do Comércio. A construtora Jobim escalou no cenário econômico, alcançando a segunda posição no Marcas de Quem Decide 2023, como a mais lembrada e a preferida entre gestores e altos executivos de empresas. Construtora Jobim, do coração do Rio Grande, para a mente dos gaúchos. O novo ensino médio do Colégio Fátima parte do princípio do protagonismo do estudante para o sucesso da sua aprendizagem. Autonomia nas relações e nas decisões. Educadores como mediadores do processo ensino-aprendizagem. Projeto de vida, reflexões do estudante sobre espiritualidade, futuro profissional, autoconhecimento, escolhas, cidadania e responsabilidades. Novo ensino médio do Colégio Fátima, feito para você. O Dia dos Namorados está se aproximando e os melhores presentes você encontra na Decora. Já imaginou uma noite romântica com fondue de queijos ou morangos? Na Decora você encontra conjuntos específicos para momentos como esse. Surpreenda o seu amor. Venha nos visitar na Rua Professor Heitor da Graça Fernandes, 500, em Camobi. Compre pelo telefone e WhatsApp 55 3311 7789.
Para você, o que é importante? Para nós da AM Brum Ângelos Oeste, importante é acolhimento, carinho e amor. Sempre. Agora, um novo serviço. Um plano especial e exclusivo AM Brum Ângelos Oeste para cremação. Parcelas mensais a partir de R$ 28,00. Saiba mais em AM Brum Ângelos Oeste, Rua General Neto 258, telefone 55 30 25 6140. Protege a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade. A prioridade é a qualidade e o bom preço dos produtos oferecidos a todos os clientes. Reconhecida como o melhor agropecuário de Santa Maria, é mais do que gratificante. É a certeza de estar trilhando o caminho certo, de que vale a pena sair cedinho de casa todos os dias e dar o melhor como profissionais e como seres humanos. Nada disso seria possível sem a ajuda de cada um dos clientes, amigos e família. Imensa gratidão a todos e a cada bichinho que faz parte da nossa história. Acesse Agrocomercial Canabarro no Facebook, /Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade, na Avenida Borges de Medeiros 365. Purifique Santa Maria, o melhor da água. Com Purifique é saúde e bem-estar. No trabalho, na atividade física, no trânsito. Água purificada é mais energia com Purifique. Água purificada faz bem, traz equilíbrio, hidrata as células e elimina as toxinas. O melhor da água é Purifique. Consulte a equipe de Lia Anual 3026-4825 em 2 endereços, na Floriano 1354 e em Camobi, Avenida Prefeito Evandro Ber 7195. Nas redes sociais Purifique Santa Maria. Que tal encontrar tudo o que você precisa em um só lugar? O Patronato Shopping está sempre à frente em tendências e inovação, oferecendo aos seus clientes uma grande variedade em produtos e serviços. No setor casa, você encontra espaço Tramontina, produtos para servir e preparar, uma vasta linha de produtos para decoração e lindos móveis para deixar a sua casa ainda mais aconchegante. Pet Center completo para o seu melhor amigo, máquinas da concessionária Steel para o campo e para a sua residência e Garden Center para deixar o seu jardim ainda mais bonito. Confira o Mundo Patronato através do site e nas redes sociais com novidades diárias. No Patronato da Avenida Walter Jobim é assim, o melhor para você em um só lugar. Imembuí é evolução. 19h40. 21 graus. Empreender com sucesso, comunicação e conteúdo empresarial. Apresentação Lisete Frölich. Boa noite. Então, dando início ao segundo tempo do nosso programa Nossas Raízes, com oferecimento de Tinks, pensou tinta, pintou com Tinks. A Tinks fica ali na Ângelo Bolson, pertinho da rotatória do Gaúcho, né? E em Camobi, na Avenida Prefeito Evandro Ber, 785. Confira as promoções e a qualidade em resistência e acabamento. Construtora Jobim, Cristo Rei e Centenário Residence School, os melhores investimentos imobiliários. Nós também temos a participação de Decora, detalhes com afeto, carinho e toda a energia de bons fluidos para a sua casa ser acolhedora e feliz. Decora na Heitor da Graça Fernandes 500, Camobi. Tem o WhatsApp 3311-7789. Também como nossos patrocinadores, a Universidade Católica Franciscana para um novo tempo no mundo do trabalho.
com oferecimento também da Ângelos Oeste, complexo velatório na Elvio Basso, 1519, pioneira em planos de assistência funerária. Pampeiro Volkswagen, o novo Volks da sua vida. Agrocomercial Canabarro, na Borges de Medeiros 365, tem sempre promoções imbatíveis. Apareça lá e confira na Agrocomercial Canabarro. Colégio Fátima, Educação e Humanização. Purifique Santa Maria. O melhor da água purificada é mais energia com Purifique. Consulte a equipe de Lianual, né, no 3026-4825, em 2 endereços, na Floriano Peixoto 1354 e em Camobi, na Avenida Prefeito Evandro Bert 7195. Temos também conosco a Brita Pinhal. Em setembro, 50 anos, soluções em obras e infraestrutura de pequeno e grande porte. Assis Limpa, sistemas de limpeza, um site inteirinho com marcas e produtos garantidos de qualidade. Dê uma conferida lá. O Nossas Raízes, que é o programa de todas as quintas-feiras, não é? Um programa de debates sob a liderança da nossa Lisete Freilich, da nossa querida colega idealizadora Luciana Camilotti, do nosso prestigioso e mestre Carlos Flávio, vulgo CF, que hoje não se encontra aqui, mas que quinta-feira que vem com certeza estará conosco, e eu, Rodrigo Jardim, esse rapaz aqui bonito, simpático e extremamente humilde, né, que voz vos de fala. locutor mesmo. E com a presença da Lande, né, estamos aqui no nosso horário predileto e favorito, e também a Saúde Protege é uma das nossas parceiras aqui, Medicina do Trabalho por completo, policlínica, pronto atendimento, centro de diagnósticos, acesse saudeprotege.com.br. Então, na primeira parte, nós falávamos com a nossa convidada, a nossa querida Sinara com S, né? É a primeira vez que eu encontrei a Sinara, mas é Sinara com S, que coisa interessante, né? Diferente. Né, quando nós nos conhecemos lá no Núcleo de Educação Permanente da Saúde, não é, Sinara? E eu te fiz uma pergunta no primeiro bloco, eu queria que tu desse a tua visão, né, já que tu és uma terapeuta ocupacional, com uma residência, com 15 anos de trabalho no setor privado. O que tu salienta assim, entre essas duas cidades, Santa Maria e Bento Gonçalves? Por que Santa Maria está sempre num eterno voo de galinha? Vou te fazer essa provocação. Né? Qual é a diferença? Quais os detalhes de Santa Maria e Bento Gonçalves? Ai, olha só, eu gosto de provocação, adoro provocação. Então, vamos lá. O que eu noto vamos pensar primeiro a geografia, né? Quando eu estou chegando em Santa Maria, eu consigo ver as colinas ao longe, eu vejo longe. Bento Gonçalves, a geografia é extremamente dobrada. Então vai ter subidas e descidas árduas em Bento Gonçalves. E uma coisa que me chama muito a atenção da questão do povo de Bento Gonçalves é que eles não veem isso como dificuldade. E ao largo dessas lombas, e eu gosto muito de caminhadas e gosto muito de observar o fazer das pessoas enquanto eu caminho, de ver a cidade, de ver o que acontece no mundo enquanto estou caminhando. É clínica peripatética, né? Os primeiros filósofos aí gregos, eles caminhavam, né, enquanto andavam. Então aí, ó, me achando uma filósofa. Mas eu sempre observo muito o pessoal de Bento Gonçalves. Então, eles não veem, em primeiro lugar, dificuldade nessas lombas. E daí, ao longo dessas subidas, eles vão ter o belo. Vai ter muito jardim, vai ter muitas flores belas. Então, eu suponho que, diante dessa dificuldade, tu tem o belo ao teu lado. Eu moro atrás da Igreja Santo Antônio, terça-feira é feriado lá, porque é o padroeiro da cidade. O hábito, o sino toca de 1 em 1 hora. E tu vai ter canções, 6 horas da tarde, vai ter canções. Então, há uma religiosidade muito forte dessas pessoas. Estou caracterizando a minha visão, né, gente? Talvez quem está aí de Bento, que está me escutando, está me dizendo, não é isso, mas é a minha visão. Outra coisa que eu percebo muito de Bento Gonçalves e das pessoas, além de não ver essa dificuldade, de ter o belo, de ter essa religiosidade, o orgulho de conservar a nossa história.
Então, há uma conservação dessa história do idoso, agora, e de festejar, uma alegria. Em janeiro, eu vou passando assim, eles festejam não só que vai iniciar a colheita do vinho dia 19 de janeiro, nós festejamos a graça que Deus nos deu, da incidência desse sol que bate nessa terra e da nossa farta colheita. Então, ali há um agradecimento, então, é todo... carros alegóricos, tu vai ter o idoso, tu vai ter, tipo, as nossas roupas, a palha do milho que é trançada nas nossas sacolas, as nossas músicas, até... Teve um dia que eu disse assim, isso é cueca virada. Daí a senhora disse, não, isso é gróstoli. E eu disse assim, mas olha, nós somos gringo e nós chamamos de gróstoli. E eu disse, é nosso, o orgulho da nossa história e do que é nosso. E diante dessa dificuldade, porque não foi, quando eles chegaram lá, que isso está no museu, tu não tinha o material para trabalhar na terra, as primeiras mudas de videira vieram da Itália. E morreram todas, né? E daí, então, como que eu me reconstruo nessa dificuldade? Então, quando eu fui para lá, eu fui com essa intenção de aprender com esse povo. Aí a segunda parte... Mas eu vou fazer te pedir um pouquinho, um intervalinho, porque o Renato tem uma informação aqui do futebol. Rápido, parabéns aí pelo programa. É só para o pessoal ligado em esporte, né? Libertadores da América tem um jogo importante que é relacionado ao Inter de Porto Alegre. Estão jogando lá as equipes do Metropolitano do Independente Medellín. O placar é zerado, está 0-0. Então é importante para uma classificação do Inter, tá ok? Está quase no finalzinho do primeiro tempo. Tá okay? Certo. Obrigado, Renato. Então essa informação do esporte aí, né? 0-0, Renato? 0-0. Qual o palpite para o jogo? Só Deus sabe. Tá certo. Obrigado, Renato. Olha. Mas então, tu estavas comentando Bento Gonçalves, né? As características, né? Isso. E a nossa cidade de Santa Maria? O coração do Rio Grande. Como é que tu enxerga a cidade? Porque a grande questão é o distanciamento, né? Nós enxergamos bem as coisas que nos cercam à medida em que nós conseguimos fazer um movimento de se distanciar do nosso objeto, né? A gente aprende isso estudando, né, nas ciências sociais, não é? Na área das humanas, não é? Que o distanciamento do sujeito frente ao objeto de estudo ele é fundamental para que a gente possa aprender algumas questões que são fundamentais daquilo que a gente está vendo, né? E como é que tu enxerga a cidade de Santa Maria? Essa é doída, né? Porque eu vou contextualizar antes. Eu sou missioneira de São Luís Gonzaga, lá da terra do Baitaca, do fundo da grota. Eu vim para Santa Maria porque eu ouvia falar da cidade universitária. E foi isso que, né? Tanto que eu chego em Santa Maria e da cidade de onde eu venho, ter 5 trevos, eu me apavorei de chegar a uma cidade que tem muito do interior. E eu cheguei aqui eu tinha 16 anos, então nem vou fazer esse cálculo. Aí Santa Maria me acolheu muito bem. Fui muito bem recebida. Eu não tenho ninguém aqui, diferente de Bento, que aparentemente parece que eu tenho. A minha descendência vem, né? Tem bastante pessoas que são jordâneos em Bento Gonçalves, então parece que eu tenho alguma ligação com esse povo lá. Não sei qual, né? Mas parece que tem. Aí, o que acontece, como eu não tenho ninguém aqui em Santa Maria, eu fui acolhida pelos santamarienses. Meus amigos aqui, né? Então, Santa Maria acolhe muito bem. Eu, durante muito tempo, pensava... por que Santa Maria não vai? Porque Santa Maria não tem emprego? Porque quando eu passo em Bento Gonçalves, há placas pedindo pessoas para trabalhar. Precisamos de... Por que Santa Maria não tem essa farta oferta de emprego? E estamos falando aqui, não é farto, não. Tu vai, ou a prestação de serviço. Prestação de serviço, tu vai tem que se manter naquilo ali. Por que não tem? Isso sempre foi um ponto de interrogação para mim, porque uma cidade bela, como é Santa Maria,
que não tem, que tem toda essa planície. Quem vem de São Valentim aqui, quando tu vê esse pôr do sol, né, ali é lindo. Santa Maria tem muitos lugares, o interior de Santa Maria, Arroio do Sol, onde Boca plantam, do Monte. Onde plantam os porongos, né, Arroio do Sol, a Boca do Monte, ali onde fazem as facas coqueiro. É lindo o interior de Santa Maria. Realmente. Assim, ó. E daí, às vezes, a gente tem o belo, a gente tem o lindo, a gente tem a planície, a gente não tem a dificuldade. Por que a gente não produz e não faz esse grande... Não produz a beleza, né? E não produz também economicamente o que uma cidade bem menor e com uma geografia que não favorece... aparentemente, não, eles inventaram esse favorecimento, essa geografia, né? Por que não acontece isso em Santa Maria? Eu levantei uma vez uma hipótese, e aqui talvez possa incorrer num erro. Por que somos acomodados? O que levaria esse povo se acomodar? Será que é questão nossa de sermos acomodados? E eu já me considerando santamariense, sabe? Porque 26 anos morando aqui. O que acontece que a gente não consegue? Por que o turismo nosso não é o turismo da Serra? Se a gente... Verdade. Por que o nosso turismo não é? Por que a gente não vê... não sei se trata de se vender, porque o interior de Santa Maria é lindo, tem muita coisa para se fazer, tem muitos lugares para ir. Por que a gente não faz isso? O que acontece que nos trava? Eu teria talvez a questão que, num comparativo do que eu observo em Bento Gonçalves, talvez essa coisa de pertencimento. As pessoas de lá se sentem parte daquela história, essa é a nossa história, nós vamos preservar, e isso é nosso, nós temos orgulho disso. A Santa Maria tem tanto orgulho da sua história. Que história Santa Maria conta para o externo? Que história Santa Maria conta? Por que eu viria, sabe? Sinto isso. Eu sempre amo Santa Maria, adoro morar aqui. Acho que a gente, às vezes... A gente tem algumas facilidades. Imagina que tu tem, eu acho que é o segundo maior polo de exército, né? No Brasil. No Brasil, maior contingente militar do país. Isso. Talvez aí possa gerar uma acomodação, né? Isso é uma provocação. Seria... No teu ponto de vista como sociólogo, isso poderia, Rodrigo, gerar tipo uma acomodação de ter esse grande polo de servidores públicos? Eu posso dizer um pouco de cadeira, que eu sou servidor público, e eu acho que as características de Santa Maria, elas são muito peculiares. A Santa Maria passou por ciclos, né? Teve o ciclo de um grande entroncamento ferroviário, não é? Depois vem a área da educação, né, como a primeira universidade federal do interior do país, em 1960. Né? Então ela passou por ciclos, mas como a quinta cidade do estado, como um contingente populacional, né, ela, vamos dizer assim, ela passa por alguns problemas estruturais, e que ela é reflexo do próprio estado também. Né? Então... quando vamos a Paraná, Santa Catarina, por exemplo, né, você vê outro tipo de movimento dentro desses locais, não é? Mas isso tem muito a ver também com as populações, né? As populações mostram muito o olhar que elas têm de si mesmas, do local onde habitam, das relações que se estabelecem, né? Tem as questões políticas também, que envolvem muito, né? Ou seja, se você estratificar uma relação social de uma população, você vai ver camadas sociais com um determinado tipo de comportamento que não vai contribuir para o desenvolvimento daquela sociedade. Não é? E a gente vê muito Santa Maria até a metade sul um tipo muito característico de sociedade. Né? Isso eu estou analisando não pelo lado ruim ou bom, mas sim de uma forma um pouco distanciada, né? Porque, enfim, nós conseguimos fazer um pouco esse exame se distanciando um pouco do objeto que é a cidade de Santa Maria. Então, carece de um planejamento, de uma ideia de futuro, não é? Mas que envolvam todos, né? Ou seja, a grande questão em Santa Maria, às vezes, são os espaços públicos, por exemplo. Né? Você não tem um lugar onde a população se reúne, a população discute os problemas da cidade, enfim. Né? Então, vai muito da própria característica dessa cidade, né? que circula em espaços que não favorecem uma atividade cidadã, por exemplo. Né? Então, agora mesmo estávamos falando aqui do resultado do esporte. Santa Maria é a quinta cidade do estado e 2 times característicos, né? A semana que vem eu vou pedir para o
pro André vir com a camisa do Inter SM, já que ele está com a do Rio Grandense aqui, né? Então, assim, é inadmissível Santa Maria não ter um time de futebol, que é o esporte mais popular do mundo, na primeira divisão do campeonato gaúcho mais tradicional, né, André? Então, assim, semana que vem é a camisa do Inter SM agora. Não. Tá? Orgulho das coisas que então, assim, então eu acho que envolve uma série de situações, né? Então, assim, há que se fazer um debate interno dentro da cidade, né? Do que nós queremos para ela. Isso, né? Eu acho que, mas ela não pode ser direcionada para algum vínculo político. O meu vínculo de interesse enquanto indivíduo para discutir isso é o que eu vou ganhar dando um pouco de mim para essa cidade. Né? Então eu acho que isso é o início de uma discussão que possa vir no futuro, quem sabe, trazer uma ideia de cidade que faça bem para todos. Estou chegando de Caxias, né? Ontem nós viemos de Caxias e quando a gente vai para a Serra, para Bento, Caxias, Novo Hamburgo, Canoas, enfim, não precisa falar de Porto Alegre, mas assim, Vale dos Sinos, a Serra Gaúcha, Canela, Gramado, que são extremamente turísticas e preparadas para isso. Eu acho assim, ouso dizer, Rodrigo, que nos falta planejamento, tá? Falta um planejamento e esse planejamento, ouso dizer também que não parte do poder público, parte do empresariado. Porque o que a gente nota nesses lugares é que a força do empresariado ela é muito grande. Eles são muito unidos. Eles não querem matar uns aos outros, ao contrário. Se tu tens uma metalúrgica numa avenida, num bairro industrial, e no terreno ao lado abre um concorrente, nessas cidades eles acham que isso vai ser bom. Aqui a gente tem uma falta de cultura empresarial que acha que vai ser ruim. E é nessa simbiose de geração de emprego que eles vivem. Eles acham que quanto mais indústrias tiver, mais forte eles são. E aqui não. Eu acho que, assim, o que a gente vê em contato com tantas empresas aqui em Santa Maria é que a maioria dos grandes empresários e médios empresários, porque o pequeno ele está mais ligado a serviço, mas o que nos falta? Empresas de grande porte. A gente tem bastante empresas de médio e pequeno porte, mas nos falta as grandes empresas, aquelas que são geradoras de muitos empregos, que é o que tem na metalurgia, na transformação, nessas empresas que a gente vê de alta tecnologia. Nós visitamos 2 empresas de alta tecnologia essa semana. E aquilo que tu falaste, Sinara, de ter as placas na frente das empresas, nessa empresa que nós fomos de alta tecnologia na área de alimentação, havia um painel na frente da empresa com 4 vagas de empregos daquela semana. Eles estão crescendo verticalmente. Então, aí que a gente vê a potência, né, da geração de empregos, do empreendedorismo nessas cidades. E lá Caxias ela é muito parecida com Gramado, Canela, no aspecto do capricho da cidade, do urbanismo, do ajardinamento da cidade, que Santa Maria deixa a desejar. Que isso tenha participação, sim, do poder público, da gestão, no caso de não ser caprichoso com essa apresentação da cidade, de não ter programas de florescimento, arborização, e bem pelo contrário, a gente até nota, assim, muitas vezes sendo derrubadas árvores frondosas, árvores antigas, como foram derrubadas agora na frente do Hospital de Caridade, que me dói no coração saber que uma figueira centenária veio abaixo. Por quê? Não tinha porquê. E isso é falta de cultura, da gente saber que uma árvore com certeza com mais de 100 anos pode ser retirada do nosso convívio. E outras foram derrubadas ali. Surgiu no local, claro, uma praça muito bem organizada, elaborada, um sucesso, né, com uma participação público-privada, onde a gente vê a iniciativa privada tomando a dianteira, mas eu, como engenheira civil e também designer,
lastimo a perda das árvores, de árvores antigas, porque eu morei na frente da praça do Hospital de Caridade, porque eu morei no Machado Borges. E eu estava acostumada a levar meus filhos naquela praça. Então, eu acho que tudo isso é uma questão de cultura. A força do empresariado, ela é decisiva nisso aí. E como nós... E a pergunta que fica, Rodrigo Sinara e nós ouvintes, como sair desta situação? Como arrancar dessa situação? É claro que a gente toda hora pensa assim, uma nova gestão pode ser diferente. Com certeza, às vezes a gente tem que trocar o disco, né? Vamos ouvir uma música nova, vamos pensar no empreendedorismo como uma bandeira a ser levantada aqui em Santa Maria, como uma bandeira de vida ou morte. Ou a gente sai da estagnação, ou nós estamos fadados a ser uma cidade endividada, sem arrecadação, sem geração de emprego e com bolsões de pobreza. Porque uma frase que eu digo e repito, não existe paz social sem prosperidade, sem trabalho, sem geração de emprego. Porque o que um pai de família, uma mãe de família vai fazer ao chegar em casa procurando emprego de mãos vazias e ver seus filhos passando fome? Nós tivemos um assalto ontem na nossa empresa, tá? Às 5 horas da tarde, onde nós identificamos um pai de família, ele foi identificado, um pai de família está assaltando. Por quê? Por causa do desemprego, por causa do desespero. Uma pessoa que tem 50 anos, que começa a assaltar, que não é um bandido, há um problema social em curso na nossa cidade. Né? Então, eu acho que eu faço essa provocação de volta, Rodrigo. Mas eu acho que, didaticamente, a gente deve começar pelo começo. Né? Nesse sentido, eu não entendo essa discussão quando ela não começa pela primeira pergunta. Né? Qual é a vocação da cidade de Santa Maria? Né? Porque se ela não tem uma vocação, nós vamos descobrir, porque toda a cidade, todo convívio, toda a relação social tem um determinado tipo de característica que vai levar ela a ser ou estar numa condição de primazia em algum aspecto. Né? E isso é importante que se coloque nos meios de comunicação, porque isso vai sair de dentro das entranhas dessa sociedade. Qual é a vocação dela? Quando tu falas de Bento, nós não precisamos perguntar de novo qual é a vocação do Bento. E essa vocação ela sai de dentro das entranhas, como eu disse, da sociedade, que chega e coloca que é assim que ela é, né? Ou seja, não é à toa que lá não é cueca virada. É grosso. É grosso. Então, Nós somos... Isso colocou dentro dessa sociedade que tem essa questão que é muito interessante, né? Para se colocar. Então, a grande questão que vem é qual é a vocação dessa cidade, Santa Maria? Né? Essa é a grande pergunta. Né? E tu, como vieste de Bento, vem de Bento toda hora e vem em Santa Maria, então você tem esse choque de duas realidades, não é? Então, como começar do começo, né, de forma pedagógica, como eu falei anteriormente, não é? Qual é a vocação dessa cidade de Santa Maria, que te acolheu tão bem, né, e que acolheu tantas pessoas de fora, né? É uma mais difícil que a outra. Qual é a vocação de Santa Maria? A audácia minha, se eu soubesse... Não, mas isso é uma coisa que tem que ser discutida amplamente, né? Com o vizinho tomando chimarrão, com o colega de trabalho, né? Com as pessoas, enfim. Né? A paixão, né? A paixão e o amor. Eu vejo que essa coisa invisível que move nós humanos. O pessoal de Bento é apaixonado pela cidade deles. Nós amamos, não se trata só do grosso, se trata de tudo, da cultura deles. Dos nossos jardins, das nossas videiras, do Rio das Antas, da geografia, que é linda, é maravilhosa, eu gosto Serrana, muito lindo. Lindo, o pessoal acolhedor, foi muito bem acolhido. Então, isso se trata de paixão, amor, essa conexão que eles têm
com a terra e com esse fazer que é nosso. Pô, nós chegamos, né, no navio, isso é narrado em todo lugar que tu vai em Bento Gonçalves, vai ter a história da chegada do navio, do casal, da dificuldade, tu vai ouvir isso e é narrado. Então, para te ter uma vocação, eu não sei a origem da palavra, né, mas se a gente for pensar qual seria o que moveria, o que paixão e moveria Santa Maria, sabe? A gente pensar cidade, cultura e educação é uma pergunta a ser será feita, que né? é educação? E se é educação, por que a gente não é um Vale do Silício? Agora a gente tem aqui em Santa Maria um empreendedor que veio mexer com algumas dessas estagnações e mostrar que é possível, que foi o Roberto Argenta. Ele veio agora há uns anos atrás e colocou aqui em Santa Maria, então, o Hotel Beira-Rio e abriu as Termas Romanas, né? Gerou uma quantidade enorme de empregos e se tornou um polo turístico para a nossa região, tanto para nós santamarienses quanto pessoas de fora que estão vindo. A gente sabe também que toda a nossa região é um parque paleontológico maravilhoso. Estão descobrindo cada vez mais fósseis na nossa região, né? E isso deve ser também explorado para que o turismo cresça através da pesquisa, de museus, de centros de fósseis, inclusive alguns sítios paleontológicos que estão, que é o paleontologismo, né? Unir o eco ao antigo, né? Aquela questão ecológica de preservar o ambiente e descobrir que esse ambiente foi habitado por animais pré-históricos. Então, assim, tudo isso aí agrega valor à nossa terra. E ter essa consciência que tem que agregar valor aos nossos produtos. Então, ali nas Termas Romanas, a gente entra e vê as plantações de oliva, né? Tudo isso, aí na entrada já tem o azeite de oliva, um stand lá muito bem elaborado, onde a gente pode comprar o azeite de oliva. Já estive lá, levei pessoas de fora, ficaram encantadas. Tudo isso é nosso aqui do nosso lado. Então, é possível mudar essa cultura e aquilo que eu tinha dito no início. Existem pessoas que mudam, que fazem a diferença. Assim como o Mariano da Rocha mudou a nossa cidade num ciclo, nós precisamos de novas pessoas, como foi o Dr. Roberto Argenta vir para cá, que ele é do interior de Gramado, e ele traz essa cultura, ele importa essa cultura valorosa para a nossa região e faz aquilo lá tudo acontecer da noite para o dia. Em questão de 10 anos mudou o conceito da quarta colônia e do próprio hotel em si. Reconhecida pela Unesco. Exatamente. A quarta colônia em Caçapava do Sul, ela é reconhecida como patrimônio histórico pela Unesco. Eu acho que saiu, que tem um mês, 2, né? Exato. E daí que tu pode gerar renda através desse turismo. Eu fui, e aqui não é uma crítica aos meus amigos de Caçapava, mas também pensando ali, fantástico aquele lugar. E eu disse, não tem uma pedrinha para me levar de recordação do Morro dos Segredos? Acho que é o nome que eu fiz a trilha lá. E daí eles disseram, a gente não tem essa cultura, né, de ver que agregar valor, gerar emprego através do turismo, porque o que eu vejo em Bento é uma história de amor empacotada num marketing fantástico e vendida. É uma história. Claro. Eu vendo, empacoto a minha história. Eu poderia, né? Estou aqui, o título da apresentação hoje é a trajetória profissional de Sinara Giordani. Eu poderia, né? Se eu fosse boa de marketing, empacotar a minha história e é o que eles fazem muito bem. Vender essa coisa com amor, verdade, sinceridade, num tripé de valores. Ali tem valores que sustentam todo aquilo ali, não se trata só do que a gente está vendo na materialidade. Há muita coisa que é esse fio invisível que sustenta essa coisa de conservar, de manter. Eu gosto muito de parar e conversar com as pessoas na rua e observar, porque eu chego a Bento Gonçalves e tem
um desnível assim cheio de pedra. E tinha um senhor de uns 70 e poucos anos que ele começou a amontoar aquelas pedras e fazer aquela cerca de pedra. Sim. E eu fico observando, tirei uma foto. Há um tempo depois, ele plantando. E depois, um período depois, ele vendendo batata doce ali naquele local. Qualquer um de nós poderia talvez ter visto como uma geografia cheia de pedra, né? Pedragosa. Ele não viu isso. Claro. Ele viu outra coisa. E eu acho que, para a gente pensar de qual é a vocação de Santa Maria, talvez a gente tenha que ter esses fios invisíveis que sustentam, né? Num viés de, eu amo Santa Maria, sou... É a primeira coisa que eu disse para ti quando tu fez a provocação, de como é que eu fui muito, assim, é a minha cidade que me acolheu, meus filhos são santamarienses, amo chegar aqui, quando eu chego, assim, cheguei em casa, aquela sensação de estar em casa, estou, sabe, assim como gosto também de Bento, né, mas aqui, quando eu chego, é a sensação de estar em casa, estou no meu lugar, cheguei até onde eu cheguei, eu tirei uma foto ali na UFSM, eu digo, uma alegria ali dos jovens, como que a gente construir essa coisa de orgulho, de que eu tenho que sair daqui para dizer, estou em casa. Até quando me perguntaram, mas tu vai lá e depois tu vai para Bento, tu vai lá falar no Empreender com Sucesso, mas tu tá entre aqui, tu não está, né? Eu não estou. Eu digo, mas Santa Maria é no meu coração. Assim como São Luís Gonzaga, né? Eu sempre falo, missioneira e tal, mas Santa Maria leva no meu coração e eu acho que cabe bem, como tu disseste, é o empresariado. É essa coisa de tipo, vamos lá e se tiver que passar como um trator, que a gente consiga ir e passar, porque se é em Bento, a figueira, né? É a figueira que tu cresceu, ela seria uma placa, talvez, e ali estaria conservada a história daquela figueira. Exatamente. Ela não seria, eu tenho a impressão, posso estar errada, né? As pessoas de Bento talvez depois vão dizer, não é bem assim, Sinado foi lá, mas eu tenho a impressão que colocaria uma placa. Mas agora vocês comentando, né? Santa Maria é um pouco cidade cultura, sim, eu acho, porque um exemplo disso o ano passado eu fiz uma viagem em alguns locais do Brasil, né? Eu visitei o INPE em São José dos Campos, e o diretor do INPE é um professor formado na Universidade Federal de Santa Maria, né? Então, até eu já comentei aqui no ano passado essa passagem, que eu tinha um colega de Santo Ângelo que dizia assim, olha aqui Santa Maria, e nós chegávamos nos locais e os postos de instituições pesadíssimas vinham e diziam que ou eram de Santa Maria ou viveram em Santa Maria, né? Então eu fui no programa de submarinos no estado do Rio de Janeiro e todo o final da apresentação nós colocávamos a bandeira do Rio Grande do Sul e a bandeira do Brasil, né? E ele pediu, o capitão de mar e guerra que estava nos apresentando o programa, o ProSub, né? Ele disse, posso tirar uma foto com a bandeira, segurando a bandeira? Por quê? Não, porque eu também sou de Santa Maria. Então, assim, numa cidade que nem Marna, mas ali estava o capitão de mar e guerra, né? E ele disse, não, meu pai era militar e serviu em Santa Maria. E eu não nasci em Santa Maria, mas eu sou de Santa Maria. Assim como você, né, Silmar? Que veio das missões e diz que é de Santa Maria. Então, assim, como a gente pode fazer para aproveitar, né, essa potência, porque esse é o ônus, o bônus é esse. O ônus disso tudo é que as pessoas que têm uma representatividade profissional, elas acabam saindo da cidade. Então, como reter essas pessoas aqui, essas pessoas talentosas, né? Eu acho que primeiro é uma mudança de mentalidade, né, Luciana? De entender aquilo que tu falaste, de riqueza vai gerar riqueza. Gera riqueza. A riqueza gera riqueza. Isso aí. A competitividade, ela é boa porque não nos deixa numa condição letárgica perante a vida, né? Porque o acomodamento, né, o comodismo, ele é a morte dos negócios. A pessoa não fazendo mais nada pelo seu negócio, ela está fadada ao fracasso, ela vai definhar. E então, essa cultura de renovação, de ser melhor, ter um vizinho do lado ali que faz a mesma coisa, mas aí você vai dividir o peixe com ele e esse peixe vai ser multiplicado, na verdade, ele não vai ser cortado ao meio, vai ter mais e mais pessoas vindo procurar o serviço, o produto daquelas empresas, então só agrega o valor. Mas eu queria fazer uma pergunta para
para a Sinara, se a empresa Giordani Turismo, que é a empresa que faz o show da Maria Fumaça, são os teus parentes lá em Bento. Ai, a minha grande dúvida. Pode ser, né? Porque eu já fiz esse passeio da Maria Fumaça. Ele é maravilhoso. Eu recomendo quem vai a Bento que pegue a Maria Fumaça. É um passeio de, acho que 1 hora por ali, né? E cercado de surpresas. Não vou fazer muito spoiler aqui, mas é um passeio típico, né? E eles também têm o museu, né, do trenzinho ali, de toda a história italiana do local. É fantástico, vale a pena levar as crianças, para as crianças absorverem o que é a cultura daquele local. E isso a gente sente assim um orgulho. Eu, como sou descendente de italianos também, de Battistella Camilotti, né? Então a gente sente esse orgulho dessa cultura trazida pelos nossos, né, ancestrais lá italianos. Eles eram realmente um povo muito acolhedor. Eles passaram muita dificuldade. Muitos vieram antes da Segunda Guerra, e na Segunda Guerra também veio outra leva, e eles foram realmente obrigados a deixar o seu país, e eles não tinham opção. Eles chegaram aqui, e aqui seria a Terra Nostra. Então, Terra Nostra quer dizer a nossa terra, e aí eles fizeram casa aqui, né? Então, essa cultura que vem, abraça um país e se sente parte dele, porque veio para construir o país. Então, eu acho que o mistério de toda a prosperidade está nisso aí, aquele amor de fazer pela terra, de construir sua casa. A rua deles não é a rua, é a casa deles. Então, eles não colocam papel no chão, eles não depedram, eles não picham, eles não derrubam as flores, não colhem as flores, não tem essa cultura da depredação. Então, o que acontece? O exemplo é tão forte que ele é contagioso. Tá? Eu tenho uma palestra que eu dou para as empresas que é sobre a ergonomia, o clima organizacional. Dentro da ergonomia, a gente estuda o clima organizacional. Por quê? Porque o clima de uma organização, ele influi, o meio influi no ser humano e o ser humano influi no meio. É uma via de duas mãos. Então, eu mostro umas fotos da cidade de Canela e Gramado, e mostro algumas fotos de outras cidades. Eu não costumo mostrar Santa Maria, que é para não depreciar a nossa cidade. E eu faço comparações. O que tem de diferente nesses locais? É os negócios? É a quantidade de dinheiro, de recursos que tem lá, ou não? Porque não é. Né? Na verdade, o que tem de diferente é a cultura, são as pessoas. Exatamente. São as pessoas. Então, eu respondendo essa questão ali da epopeia italiana, né? Epopeia italiana. É muito interessante porque os primeiros filósofos, os eleatas, né? Também ali no berço, o pé da Itália, né? Então, eu sempre vi as pessoas de Bento Gonçalves e Bento Gonçalves como uma grande oportunidade para me autoconhecer e conhecer essa sociedade que eu vivo, porque, né, tendo eles sendo no berço mediterrâneo ali, além disso tem essa paixão, essa alegria, essa festa, todo final de semana agora, a propaganda aí é Fenavinho, é uma alegria, tinha desfile domingo lá, e daí os distritos vão trazer o que eles fazem para o centro da cidade e desfilar o orgulho da nossa história. Então, a epopeia italiana, ela narra, né, a chegada de um casal, Giordani, né? Eu não me lembro o nome do casal, parece que eles chegam, tem 14 filhos. Isso. Aí me perdoe os Giordani se não estiver narrando a história errada. Parece que 2 desses filhos vão para as missões e 12 ficam ali. Os que ficaram ali é fantástico. Não se trata só de comida, é culinária. Cultural. Tu não vai comer uma comida no restaurante dos Giordanis, não só mas tu vai comer a cultura. Tu não está comendo, não é só um alimento, é a nossa história. Claro. Né? Tu não vai tomar só um vinho.
Eu gosto muito do vinho chamado Colheita Tardia. Eu não estou tomando só aquele vinho. Aquele vinho significa que a uva Muita ficou coisa, mais né? tempo e absorveu mais sol e por isso ela é mais doce. É um contexto de uma paixão. É uma experiência. É uma experiência de vida. Então, daí parece que alguns deles ficaram e outros foram. Eu me surpreendeu muito, eu não sabia, não conhecia. Gostei muito dessa história, essa história de amor, de paixão, de dor e de construir algo para o outro. Se não me engano, a história que a gente viu ali na epopeia tem um Genaro e um Giuseppe. Agora, qual deles era? Eu também. Mas como toda a família italiana tem um Giuseppe e um Genaro, né, e uma Genoveva. Não, e linda a história de amor deles. Linda. Encantadora. Também acho. Então, aquela chegada do trem é encantadora, porque aquela música e daí eu acho que é muito a questão do que a gente está ouvindo, do que a gente está vendo, o belo, a musicalidade contada e narrada nessa história. Eu vejo que a gente pode aproveitar e deve aproveitar as boas experiências dos outros lugares criar e se reinventar e produzir novas coisas, sabe? Eu sempre, por onde passo, nas pessoas, se eu tô, aonde eu estiver, eu vou conversar e vou tentar entender e vou tentar absorver, porque isso vai constituindo a gente, né? A gente vai se constituindo nesses encontros, nesses bons encontros, que nem hoje aqui, né? Um bom encontro, conhecer, né? O Rodrigo já conhecia, né? Conhecer o pessoal, essa experiência de estar aqui hoje, eu posso narrar aí, eu sei como é que é atrás, o bastidor, né? E eu acho que é disso. Se eu tivesse uma dica para Santa Maria e as pessoas de Santa Maria aí, eu acho que envolve muita questão de paixão, de amor, de entrega, se entregar, de fé, de acreditar, mas a fé desassociada do trabalho, da constância, do hábito e de uma rotina, ela não tem esse clima que tu sente, né, organizacional, né? Então tu vai sentir, porque ali há entregas, as pessoas vão se entregar. Eu vejo desde o meu prédio lá, a lixeira é lavada, separar o lixo e a lixeira é lavada, sabe? Assim, capricho, detalhes, a grama vai ser as flores, a grama, há um cuidado com, e não, assim, eu acho que tem muitos santamarienses que querem esse cuidado, só que Santa Maria recebe muita, um não estar, né? Eu venho, eu estudo o tempo, e eu venho do exército, eu fico a população flutuante. Isso, e daí flutuante. Como que eu crio relações dentro desse, porque eu tô num instante, né? Eu não vou permanecer. Eu acho que tu é natural, Rodrigo. Eu sou daqui de Santa Maria. Eu sou daqui também, sou da raiz aqui. Isso, quem é da raiz daqui, porque daí todo mundo, eu chego, eu já não sou, eu não estou. Sim. E daí como que quem aí quando a cultura isso? é tão forte como a gente sente ali na Serra Gaúcha, o que acontece na epopeia? Daqui a pouco tu nem percebe, mas tu tá cantando e dançando com os atores, com as outras pessoas que tu não conheces e tu já se sente acolhido e pertencendo àquele momento ali. Então o que nos falta é o pertencimento mesmo. É a cultura do pertencimento. Ela é fortíssima porque ela tá imbuída no lugar. Então como a gente não sente isso aqui, muitas vezes a gente se desloca, até os que são daqui se sentem que tem alguma coisa que a gente precisa mudar. Isso, de pertencer. De pertencer. E eu acho que esse pouquinho que a gente faz, né, de ali os uniformes da Tocar foi feito por pessoas da comunidade onde eu atenderia. Então, toda a questão da Tocar foi pensada ali quando a gente tá no momento de planejar algumas ações, eu e os meus sócios, porque daí, então, como que a gente vai atuar em duas frentes? Então, é melhor a gente, às vezes, perde tempo planejando para atuar com mais eficiência e resolutividade. Mas uma das coisas que é um dos valores da Tocar, que a gente disse até ao meu contador, disse, como que tu vai fazer isso? E eu disse, não, vamos tentar valorizar o local. Os uniformes vamos fazer aqui. O que mais se produz aqui? Quando a gente estava estudando para lançar uma linha terapêutica da Tocar, sabonetes terapêuticos, óleos e sais terapêuticos ali, a gente estava construindo já ali, não, vamos tentar valorizar esse local, porque uma empresa, quando ela cresce junto aos outros.
Exatamente. Os outros crescem juntos. Então, quando a Tocar vai ali, até foi de algum dos meus sócios, foi tipo de base territorial e comunitária. Eu disse, eu acredito no comunitarismo, na comunidade, nesse lugar de eu fui acolhida aqui, a gente pode, porque às vezes o teu vizinho trabalha com a costura e faz o uniforme, o outro tem uma máquina de bordar, o outro tem a impressora, e claro, a universidade ali produz mão de obra, vamos supor, né, me formei Sim. ali, a residência aqui, como que eu agrego valor a esse meu conhecimento, embalo, e daí não tô falando de fazeres menores ou maiores, mas a excelência dessa manualidade, né, enquanto terapeuta ocupacional, da costureira, os móveis da clínica, foi uma coisa que eu quis, eu digo assim, vamos fazer com pessoas que produzam aqui, que façam, que tenham essa manualidade, esse contato. Então a gente foi ali, eu tinha uma leitura muito da filosofia, já de alguns filósofos, daí tô conversando com o pessoal da engenharia, de como a mesa da clínica lá, quando o pessoal fez, eu digo, é isso, traduzir o conceito do rizoma, né, do Deleuze, na mesa. Como que faz isso, sabe? Então, tem pessoas que eu não sei fazer, mas eu sabia o conceito que eu queria. Então, quando foi sendo construído a outra mesa ali, de pessoas dali, do local, porque uma empresa, quando se instala, ela não se instala sozinha, ela alavanca junto, e a gente, é bem isso para mim, o empresário, eu acho que quando a gente tem esse entendimento, né, de fazer junto e vamos avançar junto, que é, né, um dos valores, e tu vai também qualificando. Eu tinha uma ideia de a Tocar não ser só uma clínica de atendimento, mas ser uma clínica que leva e gera conhecimento, sabe? Quando tu me pergunta assim, como diagnosticar precocemente, e eu digo, tá lá na carteirinha de vacinação, porque às vezes alguém tá escutando, eu nem sei se tem câmera aqui, mas bem de frente, a carteirinha de vacina é muito importante, tá lá os marcos do neurodesenvolvimento, isso, então tu qualificar e tu ir falando, tu adequar a tua linguagem, porque às vezes eu me preocupo muito, eu me fiz compreender, porque na questão do autismo que pega, né, um dos critérios ali, linguagem e sociabilidade. Então, será que eu me fiz compreender a esse outro que está me ouvindo, o que eu quero, sabe? Então, é uma coisa que eu acho que eu sempre volto assim um pouco para trás e digo, será que eu me fiz compreender quando ali a missão da Tocar, né, é promover, prevenir e reabilitar as pessoas e a comunidade em geral, trabalhar ali no que está na Constituição, a responsabilidade de saúde, ela perpassa transporte, ela perpassa meio ambiente, está na Constituição, né? Não é só a reabilitação em si, mas eu tenho que pensar nesse meu usuário que não chegou na clínica, ele não chegou, às vezes por causa de questão de transporte, às vezes e N coisas que tem por trás, né, de por que não chega, como que a gente adequa custos, porque, como diz o meu contador, e eu super recomendo as pessoas que são da saúde, eu fiz um MBA em gestão de projeto, porque eu acho que o pessoal da saúde, a gente sabe a parte da saúde, mas essa parte técnica, que como estrutura uma clínica, eu sempre digo, procurem contadores, procurem advogados, procurem assessoria, porque são profissionais muito importantes, porque eu tinha uma ideia de, 10% do faturamento líquido, eu tinha colocado líquido e ele disse, não, vamos pensar isso, trabalhar com ações de cunho comunitário, porque quando eu deixo ali, né, algum valor e consigo qualificar essa comunidade que está, aí sim eu estou produzindo para esse outro e para a sociedade, e daí não é só a Tocar que avança. Aonde a Tocar estiver, avançar junto, as pessoas vão avançar, e eu sempre tive a ideia de a Tocar ser algo para além de uma empresa de saúde, mas algum lugar onde tu estabeleça relação. Então, quando os meus clientes, pacientes, vem dizer, como é que vai ser? Eu digo, não, vai dar, a gente está reestruturando agora, é um momento que eu precisava, como que a gente atua em duas frentes, a nossa dificuldade é hoje, como que a gente faz em duas frentes, e eu disse, não, mas eu acho que é possível, e é possível absorver o que
eu vou dizer gringo, né? O que a Serra tem de bom e que eu acho que é isso. E talvez aí muito numa questão, tu perguntaste se eu sou dos meus Jordanes, né? Talvez tenha uma genética que me coloque nesse lugar de vamos juntos. E a PepsiCo mesmo, né? Vamos juntos. De pensar essa empresa para além de ser só ali, mas de construir algo que consiga produzir saúde, promover saúde, com qualidade. Exatamente. Mas é isso aí então, gente. Estamos no minuto final. Eu gostaria de agradecer a presença da Sinara, né? E o minuto final com a nossa queridíssima Luciana Camilotti, que vai fazer as suas considerações finais. Eu fiquei assim encantada de ter a Sinara conosco nessa noite. Te agradeço ao convite, né, que partiu do Rodrigo. Foste muito feliz, Rodrigo, em trazer a Sinara. Foi uma noite assim muito agradável. Acho muito importante todos os assuntos abordados aqui. E é isso que a gente tem aqui no nosso programa como nossas raízes, né? Resgatar a nossa cultura, ser um momento de reflexão para a nossa sociedade, que gere mudanças positivas, que a gente influencie pessoas a sair da estagnação, a pensar numa cidade, numa Santa Maria melhor, resgatar nossa cultura, nossas raízes, valores, tradições e principalmente os princípios que nos norteiam, né? O nosso programa fica de portas abertas para ti, Sinara. Gostamos muito de conversar contigo. E terminamos essa noite, né, Rodrigo, com o coração cheio, né, de esperança, motivados, porque ouvir a Sinara falando assim dessa cultura de empreendedora que ela tem, essa vivência maravilhosa, nos enche de esperança de que a gente consegue mudar. A gente vai conseguir mudar para melhor cada vez mais essa nossa cidade, e é por isso que nós estamos aqui, né? É verdade. Tá bom? Sinara. Eu sou canceriana, sou muito emocionada de estar aqui também. Eu acho que como primeira vez eu fiquei um pouco nervosa. Agradecer o Rodrigo, agradecer a Lisete também, te agradecer aí. Foi muito bom poder falar da minha experiência de Bento Gonçalves, falar da Associação Pro Autistas Conquistar, poder falar da Tocar, poder falar da minha história. É muito bom. E obrigada pela recepção, assim, me senti em casa, né? Que bom, obrigada. Então é isso, gente. Fica aqui o agradecimento pela Sinara, né? Lembrando que quinta-feira que vem nós retomamos o Empreender com Sucesso Nossas Raízes. E depois do intervalo nós vamos direto da redação. Então, boa noite. Tá na Imembuí? Então aumenta o volume, que a Imembuí tá na tua onda. Conteúdo qualificado, mídia que gera resultado, interação com a audiência, direto do fato e da fonte. Tá na Imembuí, tá on, tá ligado no hoje, no agora. A nossa história é a nossa raiz. Esportes. Libertadores da América, grupo do Inter de Porto Alegre. A equipe do Independiente Medellín está derrotando o Metropolitanos por 1-0, que complica a classificação do Inter PA. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações. A Volkswagen vale mais pelo design, tecnologia, segurança, potência com economia e porque sabe que o seu dinheiro vale mais. Virtus TSI manual com preço reduzido de 104.390 por 98.990, mais taxa zero. Vale mais aproveitar as melhores condições do ano. Vem até a Pampeiro, Rua Serafim Malandro, 1133 ou baixe o app Pampeiro e saiba mais. Volks vale mais porque tem o que mais vale pra você. No trânsito, escolha a vida. Volkswagen. Tinks Tintas apresenta as suas promoções. Resicolor esmalte sintético brilhante 3 litros e 600 branco em cores prontas de fábrica 3,6 litros por R$ 89.
Telhabril Resina, impermeabilizante isolante térmico para telhas, pedras e tijolo à vista, 18 litros, R$ 316. Manta líquida, impermeabilizante, secagem ultra rápida, 15 quilos para lajes, calhas, marquises e coberturas, R$ 243. Tinks Tintas, na Ângelo Bolson, quase na rotatória. Mais uma vez, a construtora Jobim é destaque na área da construção civil do Estado, na mais importante avaliação das empresas gaúchas, feita através de pesquisa do Jornal do Comércio. A construtora Jobim escalou no cenário econômico, alcançando a segunda posição no Marcas de Quem Decide 2023, como a mais lembrada e a preferida entre gestores